Salve rapaziada, mais um vídeo do canal Caras, e vamos ver aqui um vídeo sobre a repercussão, das vitórias não só do Flamengo, mas dos clubes brasileiros aí nesse Super Mundial, porque existe várias variantes, rapaziada. Se os clubes brasileiros estivessem perdendo, as pessoas, os europeus, estariam aí dizendo que é muito fácil, realmente não precisava ter esse torneio, e a imprensa aqui estaria falando que a gente é muito ruim, a gente só vai pra passear. Mas já que a gente tá ganhando e tá passando por cima deles, arruma a desculpa do calor, fim de temporada, isso e aquilo. Mas a realidade é que a gente tá ganhando com propriedade. E vamos ver aqui um vídeo, cara, sobre a repercussão, do que os jornais falaram sobre atuações dos clubes brasileiros, principalmente do Flamengo fora do Brasil. O vídeo é lá do Mundo Futebol, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Os europeus não estejam assim tão à frente dos brasileiros, e nem dos árabes. Já tem europeu arrumando desculpa. Uns dizem que o calor atrapalhou, outros alegam falta de motivação, que esse torneio não vale nada e que preferiam estar de férias. Mas a verdade é uma só. O Flamengo dominou quase os 90 minutos. Mesmo começando atrás no placar, após uma falha boba do Wesley logo no início do primeiro tempo, o time soube se recuperar. E a virada veio com força, especialmente depois da substituição do Arrascaeta, que deu lugar ao Bruno Henrique. A entrada dele mudou o jogo. Ele mal entrou em campo e já marcou um gol. E em menos de 3 minutos deu a assistência para o segundo do Flamengo, 2-1 para o rubro-negro. E aos 83 minutos, foi a vez do Wallace marcar o terceiro, fechando o caixão do Chelsea. Final, 3-1. Um domínio completo do Flamengo sobre o time inglês. Mas mesmo depois dessa atuação irretocável, o jogador do Chelsea, Cucurella, teve a cara de pau de tentar diminuir a vitória do Flamengo com desculpas esfarrapadas. Olha só o que ele disse após o jogo. Acho que a Premier League é a principal liga do mundo. Eles, o Flamengo, têm um bom time, mas o momento dos times é bem diferente. Não é só esse jogo. Dá para ver que o momento dos sul-americanos não é o mesmo dos europeus. As condições também não são as mesmas. Não é desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que, se nos enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los. Pessoal, inacreditável. Claro que vocês podem vencer em outro momento, mas no momento que a gente se enfrentou, vocês tomaram taca. Ainda tentar justificar a derrota assim. Depois de ser engolido em campo, vem falar de momento, condições e realidade? Difícil engolir. Agora se liga no que o jornal The Guardian publicou sobre o Flamengo. Como o Flamengo destruiu o Chelsea no segundo tempo, levanta uma questão inevitável. Estamos subestimando o futebol sul-americano? Após sair atrás no placar, o time brasileiro manteve sua proposta ofensiva e foi recompensado com uma das atuações mais dominantes já vistas contra uma equipe da Premier League nesta competição. O Chelsea, que começou o jogo compacto e pragmático, simplesmente desmoronou após o empate. A linha defensiva se perdeu, o meio-campo foi engolido e a confiança desapareceu. Comandado por um inspirado Bruno Henrique, o Flamengo impôs ritmo, criatividade e frieza. Se o Chelsea ainda quiser sonhar com o título, terá que rever conceitos, porque hoje o Flamengo deu uma aula de futebol moderno. E não para por aí. Agora escuta as palavras do próprio Rooney. Sinceramente, eu não esperava o Flamengo tão dominante como foi contra o Chelsea. Fiquei surpreso. Os brasileiros foram totalmente superiores do início ao fim. O Chelsea não teve chance alguma. Eles jogaram um futebol bonito, com muita técnica. Isso mostra que precisamos olhar com mais atenção para os times sul-americanos. Eles são tão fortes quanto os europeus. O Flamengo provou isso hoje. Eles podem competir de igual para igual e nos vencer se quiserem. Temos que respeitá-los. Agora se liga nas palavras do jornal The Sun. A derrota por 3-1 do Chelsea não foi apenas surpreendente, foi simbólica. O time inglês começou vencendo e até teve chance de ampliar, mas sucumbiu à pressão emocional e à superioridade técnica de um Flamengo organizado e letal. A virada aconteceu em 20 minutos, mas o domínio rubro-negro durou todo o segundo tempo. Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian colocaram os Blues na roda com uma naturalidade que fez a defesa inglesa parecer amadora. A expulsão de Nicholas Jackson, fruto direto do descontrole emocional da equipe, apenas consolidou o colapso. Foi um segundo tempo irreconhecível para o Chelsea e inesquecível para o Flamengo. E o jornal Marca da Espanha também não ficou calado.
A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi mais do que um resultado expressivo. Foi uma demonstração clara de que o futebol europeu já não detém mais o monopólio da superioridade tática. O segundo tempo do rubro-negro foi um exemplo de domínio mental e físico. O Chelsea tentou se proteger com a posse de bola, mas foi engolido por uma equipe que sabia acelerar, alternar o ritmo e jogar com intensidade digna de Champions League. Bruno Henrique quebrou o jogo. Danilo destruiu o centro do campo. E o jovem Wallace Jan encerrou com estilo uma virada por 3-1 sobre o campeão inglês. Em um Mundial, isso é mais do que um feito. É uma lembrança do poder sul-americano. Uma bola, jogar fechado, o Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que têm emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta, mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores, aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. Realmente, os times europeus, eles só vão respeitar, e os torcedores, no modo geral, europeu e o restante do mundo, vão parar para ver uma competição assim, massa dessa, quando eles verem que a gente é capaz de vencer eles. Então, na cabeça dos torcedores europeus e do resto ali ao redor da Europa, é muito fácil vencer os times que não são de dentro da Europa, né? E esse Mundial tá mostrando que não. Tá mostrando que a gente é assim capaz de enfrentar de igual para igual e vencer eles. Então isso, ao longo do tempo, acaba estimulando os torcedores e os times europeus a levarem mais a sério e pararem para assistir os jogos. Mas enfim, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.